Desde que o homem primitivo conseguiu viajar através dos sonhos a outras dimensões, ele tem tentado descobrir se existe algo além do corpo físico. As culturas mais antigas falam dos corpos sutis do ser humano. O corpo astral, que chamamos de psicossoma, o corpo etéreo, que chamamos corpo energético, e assim por diante. A tradição oriental o chama de corpo astral. A cultura ocidental o chama de alma ou ânima. Na América pré-colombiana, os xamãs viajavam para outros mundos e eram capazes de curar doentes. Os xamãs acreditavam que podiam sair do corpo para o mundo superior ou inferior. Algumas dessas jornadas parecem experiências extracorporais. Atualmente, centenas de relatos sobre desdobramento reforçam essas crenças. E tem levado inclusive à descoberta de técnicas que possibilitam essas experiências. A primeira coisa que eu faço é relaxar o corpo, e através do relaxamento eu sinto que meu corpo astral vai saindo, pois o corpo astral é o espírito e nos concentramos em sair. Mas é possível acreditar que algo se desprende de nosso corpo físico e é capaz de viajar por dimensões paralelas? A viagem astral, se é que ocorre, pode ser explicada através da mecânica quântica. O cérebro pode estar recebendo informação à distância e pode estar enviando informação à distância, mas eu não viajo. A comunidade científica e os especialistas sobre cérebro não acreditam que uma pessoa possa se desdobrar e viajar para fora do corpo. As últimas pesquisas tentam revelar quais seriam as causas ligadas a essas estranhas ocorrências. A epilepsia do lobo temporal causa essas manifestações de sentir que alguém se posiciona e sentir que o corpo se desdobra, que ele sai. É possível explicar em termos neuroquímicos essas sensações, mas somente como alucinações. O primeiro caso nos leva aos arredores de Santiago, no Chile. Vamos conhecer Guilhermo Abalos, um psicólogo que afirma ter a capacidade de viajar com sua alma. Quando criança eu desdobrava. Acordava no meio da noite e a minha alma, o meu espírito, saía do corpo. Eu via outros seres, outras coisas e voltava para o corpo. Guilhermo passará um tempo na pré-cordilheira, ao norte do Chile, onde realiza retiros de meditação. São 10 dias de silêncio absoluto e soberano, sem contato com o mundo exterior. Durante um retiro em 2003, Guilhermo viveu uma experiência de desdobramento que mudou sua vida. Estávamos em um lugar que chamam a ilha, em cima da montanha. Não chegava sinal de satélite. Entregamos os celulares antes do retiro. Eles ficam desligados. No primeiro dia de meditação, vi meu pai. Ele não estava bem, estava doente. Uma ambulância foi até a casa dele. À noite, quando fui dormir, fiz uma viagem astral e fui ver como ele estava. Eu me lembro que quando o via, era como tirar um véu, ver tudo com um scanner. Olhei para ele, não tinha nada. Ele estava bem, não havia problema. Eu sentia que flutuava, me movia pelo quarto. O corpo deixa de ter controle sobre si e isso gera uma angústia, um pânico. Você quer acordar, mexer o corpo e ele não reage. É o mais difícil de enfrentar, o desconhecido, o que há do outro lado. Ele me disse que viu o pai hospitalizado e as irmãs tentavam localizá-lo com urgência. A psicóloga Cláudia Quinteiros estava no retiro e soube das estranhas visões de Guilhermo. No dia seguinte, no 10º dia, o retiro acabou. O encarregado veio e disse: Guilhermo, sua irmã está te procurando. Faz 3 dias que estamos falando com ela. Ela está procurando você. Seu pai está internado em estado grave.
Ele me disse isso. Imagine a sensação. Percebi que tudo que tinha visto era verdade. A experiência de sair do corpo tem uma explicação simples. Por exemplo, quando um índio dorme, ele viaja a curtas e longas distâncias no sono. E quando acorda, ele se dá conta de que não saiu da cama. Então a explicação mais lógica é que algo de seu organismo se deslocou, mas o corpo não. Então é lógico pensar que há uma parte de nós que não é o corpo e que viaja. Ao saber da gravidade da saúde de seu pai, Guilhermo Abalos interrompeu seu retiro e voltou para Santiago, no Chile. Quando cheguei, fui ver meu pai. O diagnóstico era talvez leucemia ou câncer de medula. A expectativa de vida era de 2, 3 anos. Mas se o que eu vi era real, então a viagem astral, onde eu vi que meu pai estava bem, também era real. Ou seja, meu pai estava bem. Minha família estava angustiada e eu disse que o papai estava bem, que ele não tinha nada. Mas os médicos diziam que ele corria risco de vida, que tinha que tomar corticoides e sei lá o quê. Finalmente, os exames médicos confirmaram que Guilhermo tinha razão. Ele estava perfeito, não tinha nada e parou o tratamento. Supondo que Guilhermo tenha conseguido sair do corpo, como ele pode ter sabido que seu pai, apesar da suposta doença grave, estava bem? Será que esse caso é uma prova da existência de uma dimensão paralela além de nosso corpo físico? Quando saímos do corpo, saímos com outro corpo que se chama psicossoma, que é material, até certo ponto, mas que está em outro nível quântico, outra dimensão, pois ele não interage com as coisas aqui. Nas minhas primeiras experiências fora do corpo, quando eu saía, eu me via com outro corpo, que era uma cópia do meu. Eu podia me tocar, eu sentia que era algo real. Real? Wagner Alegretti é engenheiro elétrico e especialista em parapsicologia. Desde 1985, ele faz pesquisas e experiências com viagens astrais. Isso não é novo. As culturas mais antigas falam dos corpos sutis do ser humano. O corpo astral, que chamamos de psicossoma, o corpo etéreo, que chamamos corpo energético, e assim por diante. Alegretti é um dos dirigentes da IAC World, uma organização internacional com sede em Foz do Iguaçu, no sul do Brasil. O Centro de Estudos da Alta Consciência recebe uma média de 800 pessoas por ano para treinamento com desdobramento e viagens astrais. Muitos alunos, hoje já são milhares, não haviam tido experiências fora do corpo. Depois, com o treinamento, com o trabalho para afastar o medo, todos entram e saem do corpo. Hoje há muitos assim. Nos últimos anos, os especialistas do CEAC tentam provar a veracidade das viagens astrais. E para isso, realizam centenas de experiências em todo o mundo. Criamos uma situação onde colocamos vários alunos numa sala. Todos relaxam para sair do corpo por 1h30 por vez. E fazemos 6 sessões. Na sala ao lado é colocado um computador que buscará uma imagem aleatória na internet. Ela permanecerá na tela por 1 hora. Ao voltarem da suposta viagem astral, os alunos escrevem o que acreditam ter visto na sala ao lado. Às vezes há cursos onde não há resultado, mas há outros grupos onde 3 ou 4 pessoas conseguem. O que as pessoas chamam de experiência fora do corpo é principalmente uma experiência de dissociação hipnótica, dissociação mente-corpo. O psiquiatra chileno Raul Micerda é especialista em hipnose e há mais de 10 anos estuda os estados alterados de consciência. O processo de hipnose regressiva diminui o controle do córtex e, em consequência disso, as estruturas que adquirem mais importância em seu funcionamento são as do subcórtex.
Se as experiências fora do corpo são uma manifestação do cérebro, segundo as explicações científicas, como explicar que Guilhermo Abalos sabia o que aconteceu ao seu pai a centenas de quilômetros de onde ele estava? A seguir, conheceremos Guilhermo Ramírez, que afirma possuir a capacidade de curar doenças através de viagens astrais. Todos os órgãos foram tomando a posição correta e 8 dias depois ela estava curada. A ciência pode explicar as experiências extracorporais através da mecânica quântica? Na mecânica quântica, a informação é transmitida à distância, sem tempo nem espaço. Na década de 60, em São Francisco, Estados Unidos, o psicólogo Charles Tart realizou um dos primeiros estudos com fundamento científico sobre as viagens astrais. Tart realizou uma pesquisa sobre os supostos dons de uma mulher que ele apelidou de Senhorita Z. Eu tentei mostrar que era possível fazer uma experiência tão exótica como a alma deixar o corpo, começar a estudar isso cientificamente e aprender algo sobre isso. Tart é engenheiro e psicólogo. Ele desenvolveu um método próprio de trabalho durante as experiências com a Senhorita Z. Ela passou várias noites no meu laboratório de sono. As ondas cerebrais mostravam que ela estava num estado de sono diferente. Eu já tinha feito muitas pesquisas sobre sono e nunca tinha visto um padrão daquele. Não era sonho, mas ela não estava acordada. Era um novo estado de sono. Além dos registros das estranhas ondas cerebrais, Tart realizou um teste para ver se a Senhorita Z saía realmente do corpo. Eu saí do consultório e fiz um alvo para ela tentar ver à noite. Eram 5 dígitos aleatórios. Eu os escrevi num papel, coloquei numa pasta, levei para a sala e coloquei numa prateleira perto do teto. Assim não dava para ver da cama, nem se você andasse pela sala. Um dia ela me disse que flutuou alto bastante para ver o número e me disse o número correto, 25139. Embora o caso da Senhorita Z seja o mais documentado dos últimos anos, os registros de viagens astrais remontam ao início da humanidade. Os xamãs mexicanos afirmavam que viajavam com a alma para curar doenças. No México, atualmente, há uma nova geração de curadores que podem se desdobrar e curar à distância. A primeira coisa que eu faço é relaxar o corpo. E através do relaxamento, eu sinto que meu corpo astral vai saindo. Pois o corpo astral é o espírito. E me concentro em analisar e identificar. Guilhermo Ramírez afirma ter a capacidade de curar doenças através de viagens astrais. Vejo como está o corpo da pessoa e o espírito. Eu implanto energia, removo a energia que não corresponde, levo o equilíbrio para a área doente e o doente se recupera. Zínia Rodrigues afirma que Guilhermo a curou à distância. Eu cheguei aqui desmaiando de dor. A veia cava no fígado estava fechada. Se ela não curasse, eu teria que fazer um transplante de fígado. Apesar do tratamento médico, o fígado de Zínia continuava muito doente. Parecia que o órgão levaria meses para voltar a funcionar normalmente. O Dr. Ramírez me disse que faria uma cura de seu consultório. Nós realmente conseguimos trabalhar essa parte. Ele me disse que faria uma regeneração do meu fígado. Eu estava sozinha.
Primeiro senti muito calor. Um calor agradável. E senti uma presença. Logo eu estava bem, fiquei com os olhos fechados, mas eu via o doutor como se ele estivesse lá. A dor começou a diminuir. Era uma dor muito forte. Horas depois da suposta cura do Dr. Guilhermo, os médicos do hospital voltaram a examiná-la. À noite, o médico que cuidava de mim me disse que meu fígado estava perfeitamente bem e que não era normal um fígado se curar assim. Não entendemos como se curou, mas está curada. Todos os órgãos foram tomando a posição correta. E depois de 8 dias ela estava curada. Os médicos não esperavam isso. É uma das curas mais maravilhosas que já vimos. As cirurgias ou curas à distância podem ser explicadas, pelo meu ponto de vista, através da mecânica quântica. O psiquiatra Raul Micerda é especialista em hipnose e tem realizado inúmeras experiências para mostrar as aplicações da teoria quântica em processos terapêuticos. Na mecânica quântica, que é a mecânica das partículas subatômicas na física quântica, a informação é transmitida à distância, sem tempo nem espaço. Isso pode gerar mudanças físicas, biológicas, na pessoa que a recebe. Samson Carranza sofre de artrose, uma doença supostamente incurável. Tenho um problema ósseo degenerativo. Minha coluna está muito deteriorada. Através de uma viagem astral, Guilhermo Ramírez tentará reverter a doença do paciente. Força? Doutor, Sim. neste caso específico, o que o senhor pode fazer com a técnica de desdobramento? A primeira coisa a fazer é parar o processo degenerativo. Vamos reestruturar a polaridade energética, que vai mudar. É o que é preciso fazer. Fique em pé, por favor. Claro. O senhor é canhoto, é destro? Assim, tudo bem? Com isso, vamos reciclar a energia de sua aura para fortalecê-lo. Há muitas doenças psicossomáticas que podem ser curadas espontaneamente ou por intervenção de uma pessoa com um certo carisma, talvez. E isso através da autossugestão da pessoa. Francisco Rubia é fisiologista cerebral. Ele estuda a energia eletromagnética do cérebro há mais de 10 anos. O cérebro não é independente do corpo. O organismo, em sua totalidade, age como um todo. E a influência do cérebro sobre parâmetros vegetativos é fato. É algo que todos conhecem. Então podemos, se quer ser ajudado. Claro, por isso estou aqui. Por favor, encoste. Com prazer. Guilhermo começa a se preparar para a sessão de cura. Estamos num processo energético. A primeira coisa a fazer é relaxar. Não é cura com medicamento. É cura com equilíbrio. A energia que não está fluindo adequadamente através do sistema nervoso, do sistema ósseo, dos chakras, vai se equilibrar. Guilhermo e o Sr. Carranza dormirão. E durante o sono, o curador supostamente entrará no corpo astral de seu paciente. Estando do outro lado, podemos ver o paciente. Vemos o mapeamento astral que tem a causa de todos os problemas e ele se reequilibra.
O psiquiatra chileno Raul Micerda explica que as vibrações produzidas pela música ou pelo ato de rezar a oração podem alterar os componentes materiais do ambiente. Nosso cérebro e de nossos semelhantes possuem milhões e milhões e milhões de partículas subatômicas. E é possível que haja um sistema de transmissão de informação a nível quântico que ainda não podemos controlar concretamente. Essa informação quântica produz mudanças materiais, físicas, neuronais e mudanças celulares. Na cidade do México, Guilhermo Ramírez desperta de sua viagem. Há um problema na cervical, nos seus chakras. Então alinhamos a energia dos chakras. A coluna se alinhou. Mexa os pés, vá voltando lentamente, devagar. Como você se sente agora? Não sei. Alguma coisa em particular que sentiu durante a cura? Não. Alguma coisa estranha? Não. Deve me telefonar a cada 3 dias para dizer como está. Vamos ver como vai dormir hoje e como se sentirá. Se sente mais movimento, mais agilidade? Vamos ver. A seguir, conheceremos um xamã peruano que utiliza uma droga para realizar viagens astrais e curar seus pacientes. Ingerindo essas plantas, a pessoa se transforma numa entidade, numa energia. Você sente que sai do corpo e se vê. É um mundo paralelo e é possível, como num lapso de tempo, passar de um lado para outro. Mas como a química cerebral pode produzir a sensação de estar fora do corpo? É possível explicar em termos neuroquímicos essas sensações, mas somente como alucinações. Tradicionalmente, os xamãs são conhecidos por possuir a habilidade para realizar rituais de cura através do desdobramento. Hoje, sabe-se que muitas dessas supostas viagens por dimensões paralelas são induzidas por drogas. Muitos xamãs usam estados alterados de consciência para obter poder e conhecimento. Alguns usam a dança, outros o canto, alguns usam drogas. O parapsicólogo norte-americano Stanley Krippner é especialista em pesquisa do sono. Krippner já escreveu mais de 20 livros sobre fenômenos extrasensoriais, a espiritualidade e a consciência do ser humano. Os xamãs acreditam sair do corpo para o mundo superior ou inferior. Algumas dessas jornadas parecem experiências extracorporais. Os xamãs do Peru usam a ayahuasca para provocar o estado de transe. São outros campos que em estado consciente não podemos perceber. E a ayahuasca mostra visões do que se passa internamente. Entramos em outro mundo, há outro mundo paralelo a este. Há um desdobramento, saímos do corpo. Há estruturas também no sistema límbico, cujo estímulo produz sensações de autoscopia, de estar voando, flutuando no ar e se observando de fora. Em suas pesquisas, o neurologista espanhol Francisco Rubia estuda o comportamento dos xamãs sob o efeito dos componentes químicos presentes nas ervas que consomem. A experiência tem certas características. Uma delas é a perda da dualidade. O eu desaparece e se funde com o mundo. Os xamãs têm a experiência de se fundir com animais e até com rochas. Essa fusão traz uma sensação de espiritualidade. Muitas pessoas que fundaram religiões passaram por essa experiência.
Javier Zavala é pós-graduado em psicologia clínica, mas ele é mais conhecido por se dedicar ao xamanismo em seu país natal, o Peru, e em outros países da América do Sul. Em todos os povos, tradicionalmente, há uma planta sagrada ou planta da sabedoria. O curador ingere a planta, consegue ver o paciente que está mal e consegue curá-lo. Segundo Zavala, os anos de prática e seus conhecimentos sobre esses alucinógenos permitem que ele se desdobre e cure à distância. Wendy Aravena sofria de depressão, uma síndrome bipolar grave. Ela fez 2 anos de tratamento com psicólogos e psiquiatras. Ela recorreu a Zavala para se curar mais rapidamente. Uma depressão muito forte de muito tempo, anos. Quero parar com os remédios e me concentrar em tudo, sentir de novo a vida, todas as coisas. O xamã inicia a cerimônia de cura. Eles tomam ayahuasca e sairão do corpo para viajar a uma dimensão paralela, num esforço para curar o Wendy. Nós temos em nossa química cerebral substâncias alucinógenas. Que são alucinógenos. Quando os xamãs usam drogas para facilitar processos terapêuticos, acho que procuram criar um transe hipnótico químico, que é potencializado pelos tambores, pela música, os cânticos repetitivos, etc. 3 horas depois de Wendy e Sérgio terem ingerido a ayahuasca, o xamã dá início ao ato de cura. Nós nos transformamos numa energia diferente. Você se sente diferente, com muita força, energia. Muitas pessoas também me veem diferente, como um índio velho, um velho inca ou rodeado de velhos mestres. Você se sente diferente. Sabe-se que a ayahuasca causa sensações, como viajar, se transformar num animal, sensações místicas. Em um animal, por exemplo, sensações místicas. É possível explicar em termos neuroquímicos essas sensações, mas somente como alucinações. O neurologista Jorge González é coordenador do Centro de Transtornos da Memória do Chile e tem estudado os efeitos de diversas drogas no funcionamento do cérebro. O que a ayahuasca faz, com certeza, é aumentar os níveis de serotonina no cérebro. O aumento dos níveis de serotonina ativa algumas regiões do cérebro, como o córtex temporal, que tem a ver com a lembrança de imagens passadas. Ela ativa outras regiões do córtex cerebral que estão ligadas à elaboração da informação sensorial. E também ativa regiões profundas do cérebro, como o núcleo accumbens, que está ligado à sensação de prazer. A cura que fiz com a Wendy, vendo o tempo que trabalhamos com ela, é como se ela tivesse se soltado, como se tivesse se permitido isso. Eu senti outras presenças. Havia uma mulher do meu lado e ela também estava com o Javier. Ele estava com ela, mas ela estava comigo também. O trabalho com a planta nos ajuda a entender o que você faz aqui, neste planeta. Foi como se a planta tivesse me levado a ser mais simples. Há pessoas que fazem tratamento durante anos e me procuram para tomar as ervas. Como um trabalho de 5 anos pode ser feito em 1 mês ou 2 meses. Como se explica isso? Não há como explicar. Minha opinião é que os xamãs curam doenças psicossomáticas.
Sabemos que há conflitos que podem nos causar uma úlcera no estômago e ela pode nos matar se romper. Mas doenças graves ainda tenho dúvidas de que um xamã possa curá-las. A seguir, a relação que pode existir entre as experiências fora do corpo e outra doença muito conhecida. A epilepsia do lobo temporal causa essas manifestações de que seu corpo sai, de sentir alguém do seu lado. As experiências de Guilhermo Abalos no Chile e de Guilhermo Ramírez no México nos fazem pensar na possibilidade de que existe algo além do corpo físico. Mas a ciência rejeita essa hipótese, buscando explicações para esse enigma no cérebro humano. Com as evidências que existem, a maioria das sensações com desdobramento, coisas já vividas, sustos ou prazeres súbitos e que não se podem controlar, tem uma explicação científica. O Dr. Manuel Campos é neurocirurgião com doutorado na Universidade de Bonn, na Alemanha. Ele tem estudado a fundo a relação entre visões anormais e o funcionamento das estruturas profundas do cérebro. Chamamos o desdobramento em medicina de experiência psíquica. A experiência psíquica é produzida por descargas elétricas cerebrais anormais, localizadas num sistema chamado límbico, que é o sistema mais antigo do ser humano, usado para aprender e armazenar experiência. Segundo Campos, anomalias na junção temporoparietal que une o lobo temporal com os demais lobos cerebrais alterariam a recepção de informação dos sentidos. Isso poderia produzir a sensação de estar fora do corpo, e inclusive poder se ver. Tudo o que você é, sente, vive, conhece, pensa, é adquirido do ambiente e processado no sistema límbico. Se o estímulo das zonas profundas do cérebro provoca a sensação de uma experiência espiritual em certas pessoas, poderia deduzir-se então que as viagens aparentes para fora do corpo são causadas por alguma doença? A epilepsia do lobo temporal causa essas manifestações de que seu corpo sai, de sentir alguém do seu lado. Este é o hipocampo. O Dr. Victor Pelha é neurologista, diretor da clínica de epilepsia na cidade do México e tem estudado esse tipo de experiências. São manifestações do lobo temporal. São conhecidas como alucinações. Gustavo Ibarra é um dos pacientes do Dr. Pelha. Ele veio a essa clínica em 2000, se queixando de experiências estranhas que provocavam a sensação de sair do corpo. Eu perdi a noção do tempo, de onde estava. Perdi o controle e vinha a convulsão. Cheguei a pensar que era um mal, um feitiço que me haviam feito, mas os exames mostraram que é epilepsia. 70% dos pacientes se curam totalmente fechando essa área que se chama hipocampo. Para Gustavo Ibarra, os episódios de experiências fora do corpo desapareceram quando ele se submeteu a um procedimento cirúrgico, onde parte de seu hipocampo foi removida. Como ficou sua vida depois disso? As convulsões não sumiram 100%, mas a minha vida melhorou 90%, pelo menos. A ciência tenta provar que as experiências fora do corpo têm explicação. São doenças conhecidas que se escondem nas profundezas do cérebro humano. Mas existem outras questões sobre esse estranho fenômeno. Eles saem realmente do corpo? Temos que testar isso. Mas o problema é que eles vão ao mundo superior, o mundo invisível. Eu acho que o melhor a fazer em ciência é estudar a fenomenologia e a experiência. Mais tarde, poderemos avançar e verificar a experiência. A seguir, reencontraremos Guilhermo Abalos e Guilhermo Ramírez. Eles aceitaram se submeterem a rigorosos exames médicos.
Poderemos detectar alguma atividade cerebral anormal nos dois quando saírem do corpo? Há pacientes que se submeteram a um eletroencefalograma durante essa manifestação e foram vistas alterações. Para quem vivencia isso, não é preciso comprovar. Você sabe que é real. O enigma das experiências fora do corpo e das viagens a dimensões paralelas tem persistido desde a América pré-colombiana e as culturas milenares do Oriente. Muitos mestres e santos cristãos também relatam a experiência de expandir a consciência, viajar com ela, de estar em dois lugares ao mesmo tempo ou ver algo à distância. Isso é citado em várias culturas. Os avanços da ciência moderna têm pavimentado o caminho para alcançar as regiões mais profundas do cérebro humano, em busca de uma possível explicação. Até hoje não há provas e pode-se explicar muitas experiências por descargas elétricas, alterações bioquímicas. Em Santiago, no Chile, reencontramos Guilhermo Abalos, psicólogo de 39 anos que, em 2003, durante um retiro nas montanhas, viveu uma experiência de desdobramento que mudou sua vida para sempre. Na clínica Dávila, em Santiago, no Chile, Guilhermo tentará sair do corpo enquanto é submetido a um eletroencefalograma. Feche os olhos. Mantenha os olhos fechados, bem relaxados. Há pacientes que se submeteram a um eletroencefalograma durante essa manifestação e foram vistas alterações. Atividade elétrica anormal ou de lentidão excessiva, principalmente nos lobos temporais. Do ponto de vista do exame clínico, buscamos os padrões normais. E o exame que fazemos também é comum. Deve haver casos em que a pessoa, por causa de um tumor, por um tipo de epilepsia, uma reação ou descarga anormal no córtex cerebral tenha sensações parecidas com a de um desdobramento, uma viagem astral. A diferença é que numa experiência assim, não dá para ver o que está acontecendo a 1000 quilômetros de distância. Na cidade do México, Guilhermo Ramírez, prosseguindo com as tradições de seus ancestrais, afirma que pode curar quando realiza uma viagem astral. No meu caso, eu trabalho rastreando o corpo astral da outra pessoa para poder dar a cura, para poder implantar a cura. Vamos recolher informações e passá-las na máquina. Me avise se incomodar, ok? Enquanto Guilhermo supostamente se desdobrava para curar um paciente, sua atividade cerebral foi medida. Terminamos, doutora? Terminamos o procedimento. Não vimos nenhuma mudança na morfologia, nenhuma mudança na amplitude, não detectamos grafoelementos anormais. Era o esperado para a idade. Doutor, o senhor se perturbou com esse tipo de análise, com esse tipo de situação? Não, eu só harmonizei os chakras dele, curei sua coluna. Há um problema no passado com relação à mãe, mas ele vai melhorar. Eles não entendem que quando eu vejo algo, um objeto físico, meu cérebro registra isso e vai produzir certas ondas cerebrais. Mas isso não quer dizer que o objeto que eu estou vendo seja fictício. Verdade? Então, o neurologista é um especialista em cérebro físico. Ele só entende o próprio cérebro físico. Por isso, o setor que estamos estudando não é a área deles. É uma pena, mas eles são totalmente ignorantes sobre isso. Para quem vive isso, não é preciso comprovar. Você sabe que é real. Seria maravilhoso mostrar aos outros, mas quem não vivenciar não saberá que é real.
Será que as experiências fora do corpo são fenômenos pessoais, impossíveis de serem detectados e medidos pela tecnologia médica avançada? O confronto entre a comunidade extrasensorial e os céticos aumenta com a falta de evidências concretas. Na medida em que conhecermos o funcionamento do cérebro, conheceremos cada vez mais a capacidade da mente ou da função cerebral. Quanto mais conhecermos o cérebro, maior será o número de fenômenos que explicaremos cientificamente, porque o conhecimento que estamos adquirindo com a neurociência não mudará só a explicação dos fenômenos que não podemos explicar, mas ele mudará a imagem que temos de nós, que é totalmente equivocada. Não há como provar se essa vivência, essa sensação de uma presença superior, essa sensação mística é somente uma alucinação, ou se, em certos estados, o ser humano pode captar situações que estão numa dimensão desconhecida. Antigas tradições durante anos afirmaram que o homem é capaz de viajar a outras dimensões. Alguns aperfeiçoaram essas técnicas e trouxeram de suas supostas viagens conhecimento, paz, saúde e também arte. Mas a ciência tem pouco a pouco desmistificado esses conhecimentos. E atualmente parece ter descoberto que todas essas visões se formam no interior do cérebro. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.